dia, Vine Church. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Não sei como foi o seu começo de dia hoje. Teve uma boa noite de sono aí, levanta a mão. Amém? Quem na correria do dia a dia não conseguiu nem se espreguiçar hoje? Esse foi o dia? Então pega esse tempo agora, leva a mão em cima lá, espreguiça, solta aí o corpo, musculatura. Deus tem algo para você nessa manhã. Essa música que nós vamos cantar agora fala, ó, abre os olhos do meu coração. Sabe, irmão, todas as vezes que nós oramos e pedimos que o Espírito Santo fale conosco,
Será que eu pode aplaudir ao Senhor? Glória ao Senhor. Sabe, as próximas canções que a gente vai ministrar, elas parecem muito simples, mas elas carregam um peso muito forte. A gente fala sobre nos render, nos entregar nossa vida, nossa casa a Deus. E pode até parecer fácil cantar sobre Deus mudar a nossa casa, mas é muito difícil deixar Ele entrar para mudar os nossos corações, mudar quem nós somos. E muitas vezes queremos que Deus transforme o nosso casamento, nossa vida, nossas finanças, mas nós vivemos fechados para Ele. Nós esquecemos do algo simples, que é o simples nos render e dizer: Senhor, vem Deus, vem Jesus. Assim como nós dissemos, abre os olhos do nosso coração, Pai, e vem habitar em nós. Que essa seja a nossa canção hoje, Deus. Nos rendemos a Ti, Pai, nos rendemos a Ti, Jesus. Nós vamos clamar, nós vamos levantar as nossas vozes, porque nós queremos, Jesus, estar totalmente rendidos para que o Senhor possa entrar e habitar em nós, Pai. Venha mudar quem nós somos, a nossa essência, Deus, é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus.
não canta por emoção, a gente canta por uma decisão, Pai. Senhor, comece em mim, Deus, governa na minha casa através da transformação do meu coração. É que eu te clamo, Pai. Faça, Deus, essa oração, Pai. Faça dessa canção uma oração em nós, ó Deus. É o que eu te peço, Jesus. Venha, Senhor, transformar em nossos corações, ó Deus. Comece o verdadeiro avivamento, Jesus, em nós, ó Deus.
profetiza, Israel. Eu não sei a causa que está no seu coração, eu não sei o problema que está no seu coração. Mas levante a sua voz, levante as suas mãos e levante o clamor. Quantos creem que são homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã? Quantos creem que são profetas do Senhor? O que um profeta faz, irmãos? Ele profetiza. Então há uma pessoa do seu lado aí, fala para ela, profetiza sobre a minha vida. Libera uma palavra de vida à pessoa que está ao seu lado. Não são palavras motivacionais, não são palavras de inspiração, são palavras proféticas da parte do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor ele deseja marcar a sua vida. E você não sairá daqui igualmente da maneira que você entrou. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Irmãos, nós temos vindo ministrado uma série de mensagens nesse dia a respeito de maturidade, de crescimento, de comunhão, de profundidade em Deus. Nós temos sido muito abençoados e edificados nesses dias. Mas qual que é a questão, irmãos? Que nós vemos dias hoje de muito movimento, mas pouco fogo. Pergunta para a pessoa que está falando, tem fogo aí? Sabe, irmãos, são dias de muitas informações, muito conteúdo, mas pouca transformação. E o que o Senhor tem para mim e para a sua vida, irmãos, é uma vida crescente, uma vida longando, uma vida contínua. Irmãos, se nós fôssemos olhar nos dias atuais, nós nunca fomos tão bombardeados de informações igualmente nós temos nesses dias. Irmãos, nós temos hoje, se você abrir o YouTube, milhares de pastores, milhares de mensagens, milhares de louvores, shows gospel, tantas coisas. Nós temos pregações,
Hoje tudo isso disponível, irmãos, quantos podcasts hoje existem? E muitos falam da palavra de Deus, quantos conteúdos espirituais. Mas qual que é a questão? E ainda assim, muitos estão se perdendo. E essa perda não é somente lá fora que ainda não encontrou a Cristo, que não conhece Jesus. Muitos estão se perdendo dentro da própria igreja. Por quê? Está faltando sensibilidade espiritual. Pergunta a pessoa do seu lado: você é sensível? Pastor, nem fala que eu já. Meu Deus. Irmãos, a sensibilidade não é a sensibilidade da alma, é a sensibilidade do Espírito, aquela que provém do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: você está sensível? Você está atento àquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio nesses dias? Porque, irmãos, há uma nuvem sobre este lugar. E se você não estiver conectado debaixo dessa nuvem, algo vai acontecer. De certa forma, hoje eu não vou te ser, já hoje vai ser afogado. Aleluia. Vamos aproveitar já. Amém. Superabundou, né, irmãos? Sabe, irmãos, muitas pessoas têm estado perdidas dentro da própria igreja, porque perdeu a sensibilidade. Falei que você pergunta para você: você está sensível àquilo que Deus está fazendo no nosso meio? Sim ou não? Então o que Deus está fazendo no nosso meio? O que o Senhor está fazendo através dessa igreja? Por que o Senhor me tirou lá de onde eu estava, de onde eu morava, e me colocou neste lugar? Por que o Senhor enviou líderes para este lugar, homens e mulheres de Deus, com um objetivo? De fazer um show gospel? De fazer uma filosofia cristã de vida? De pessoas que são bem conceituadas, politicamente corretas? Não é isso que o Senhor tem para mim, para a sua vida. O Senhor tem para nós, se chama transformação. Mas a transformação, ela perde forças quando algo te alcança. Apatia espiritual. Tem pessoas que se tornaram apáticas à presença de Deus. Tem pessoas que se tornaram apáticas aos milagres. Tem pessoas que se tornaram apáticas a Jesus. Irmãos, e a apatia é algo que ela não acontece da noite para o dia. A apatia espiritual é uma crescente. Ela vem consumindo você aos poucos. Quando já ouviram falar a lepra? A lepra é uma enfermidade. E essa enfermidade, o que ela faz? Ela te consome, ela te toma. Só que ela não traz dor, você não percebe. Ela vai te... Alguém já teve aquela que coceirinha gostosa? E viu aquela coceirinha que gostou, uma coceirinha boa. E você fica naquela coceirinha e isso vai te levando, vai te destruindo. Mas a apatia espiritual, ela não inicia removendo alguém da igreja. Ela começa te afastando da presença. A pessoa, ela continua até frequentando os cultos, mas apática. Ela continua até ouvindo palavras, ela continua presente fisicamente, mas já não responde da mesma forma o qual o coração queimava antes. E o que é isso? É apatia. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15. A palavra de Deus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você vai dizer: pastor,
Que palavra dura! Irmãos, qual é o contexto? Quando o Senhor estava utilizando João em espírito, está lá em Apocalipse, livro de Revelações, o Senhor estava destinando essa carta à igreja, à cidade de Laodiceia. E o mais interessante é que nesse versículo, o Senhor ele inicia dizendo: conheço as tuas obras. Irmãos, deixa eu te falar algo. Algo havia acontecido com essa igreja de Laodiceia. Uma apatia espiritual. Essa igreja foi a igreja que perdeu o fogo. Esse olhar dela. Ela perdeu o fogo. E aí o que acontece, irmãos? O maior problema dessa igreja não era a perseguição. Foi a igreja no ano 60 depois de Cristo. Não era a perseguição que estava destruindo essa igreja, mas o que estava destruindo era o que? A indiferença. Então, se você for perceber que a igreja de Laodiceia, irmãos, não era uma igreja que tinha abandonado totalmente a fé, mas ela se tornou morna. Ela acostumou com uma vida cristã, ela acostumou com um estilo de vida. Mas qual é a questão? Talvez esse seja um dos maiores perigos dos últimos dias. O maior perigo não é você negar Jesus, é você passar os seus dias vivendo como se ele não existisse. Irmãos, muitos de nós, principalmente quem são os mais velhos na fé, existe, irmãos, algo que se chama piloto automático. Você ativa seu piloto automático domingo de manhã, vou para a igreja, pego minha Bíblia, pego meu iPad, vou para a igreja, e você ativa um piloto automático. Ir para a igreja para você ou não ir é só uma programação. Não viva como se Jesus não tivesse morrido numa cruz por mim, por você. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja que era muito rica, muito próspera. No ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto naquele lugar, e a cidade de Laodiceia era rica em textil, bancos. E aí qual que era a questão? Ela conseguiu ser reconstruída com a sua própria realeza. Ela não precisou do Império Romano, que onde vinha todo financeiro. Então você consegue perceber, então foi uma igreja que ela entrou no comodismo, ela entrou no piloto automático, na tranquilidade. E o Senhor diz a essa igreja: eu conheço as tuas obras. Mas todos aqueles que estão no ponto morno, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está a ponto de sermos vomitados, que seja quente ou que seja frio. Sabe, irmãos, a apatia espiritual, ela começa de forma silenciosa. Você negligencia uma oração. Não orei hoje, tudo bem, ora amanhã, não tem problema não. Deus ele conhece meu coração. Quando chegar no seu trabalho, a hora que quisesse, tudo bem, pastor, ô chefe, tudo bem, eu vou chegar a tal horário, não tem problema não, estou tranquilo, amanhã eu chego no horário. Quantos fazem isso? Então amanhã você nem volta, você é demitido hoje mesmo. Mas por que com o Senhor é diferente? Por que com Deus a obra é diferente? Se acostuma, irmãos, com a constância perdida, com ausência, distrações acumuladas, rotina na ausência da presença, isso vira algo comum. Olha em Juízes o que diz, 16 verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez, como dantes me livrei, porque não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele.
Irmãos, qual que é o contexto desse versículo? E disse ela quem? Dalila. Então Sansão estava o quê? Com sua cabeça repousada no colo de Dalila. E aí então disse ela: olha, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E a Bíblia diz que rapidamente ele despertou do sono, levantou, e aí o que ele disse? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ou seja, eles estão vindo, mas eu vou sair de novo dessa, está tranquilo, como sempre eu já me livrei, como sempre as coisas aconteceram, eu vou vencer. Mas a palavra diz, por que ele disse isso? Porque não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, quando entramos na apatia, quando entramos na mornidão, na ausência de Deus. Não estou falando que você vai para o inferno, que você perdeu a salvação, não tem a ver com isso. O que eu estou querendo dizer é que afastamento de Deus. Você se afastou, se ausentou da presença. Então Sansão, qual que era a força de Sansão? Onde ela estava? No cabelo. Mas o cabelo, ele era mágico? Não. Mas Sansão, ele era alguém que era o que? Ele era um nazireu. O nazireu, Sansão, foi alguém que o próprio Deus falou com os pais de Sansão. Escolheu, levantou Sansão. Então Sansão, ele fez um voto, nazireu do Senhor, então não cortava cabelo, não bebia vinho, não tocava em coisas impuras, então tinha uma vida de consagração a Deus. Mas a Bíblia diz que com o passar da caminhada de Sansão, ele começou a tocar onde não deveria, começou a usar da sua vida de forma de libertinagem, até chegar a tal ponto, porque não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O dia que ele foi ameaçado, ele caiu no conto de uma mulher. E então a Bíblia diz, o verso antes, 19: então ela o fez dormir no seu regaço, e chamou o homem que lhe raspasse as 7 tranças na cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. Mas como que Sansão ele perdeu a força? Dalila ameaçou ele, prendeu ele, mandou um batalhão? Não. Sansão, como você é forte. Sansão, como você é bonito. Sansão, como você é formoso. Irmãos, vem de forma silenciosa. Não precisa ir no culto hoje não. A igreja tem todo domingo. Para que orar agora? Pedir perdão, mas para que ajudar os outros é besteira. É cada um por si, Deus por todos. E cheio de ideologias erradas, crenças, fortalezas erradas na sua mente. Isso vai o quê? Vai te anestesiando. Isso vai te cauterizando. Sabe, irmãos, o perigo do esfriamento espiritual é aquele que quase nunca faz barulho. Você vai se esfriando, você vai afastando. O fogo, ele não, fala para a pessoa que está ao seu lado, o fogo não se apaga de repente. Primeiro ele deixa de ser alimentado. Aqui tem a facilidade da churrasqueira a gás. Mas ainda quem tem a de carvão, aí eu lembro da época de carvão, o que acontece no churrasco? A pessoa que está na churrasqueira, o que ele precisa? Constantemente estar atento ao quê? Ao carvão. Porque se a brasa acabar, acabou o fogo. Sabe, irmãos, a nossa vida espiritual é da mesma maneira. Constantemente nós precisamos estar atentos ao Senhor. Porque se está faltando fogo, é que faltou alimento, faltou brasa. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? A apatia, ela nos rouba. E nos rouba a sensibilidade espiritual. Quando o seu coração se esfria, irmão, o pecado para você já não é mais um abismo.
Para você é comum. Quando já estiver no dia de encontro com o Senhor, e aí quando você saiu desse encontro, como que você saiu? Se olhasse torto para alguém, você falasse alto, meu Deus do céu, estou pecando. Nossa, eu não posso fazer isso. Estou errado, porque a palavra do Senhor diz isso. E você está ali o quê? Incendiado. Mas quando esse fogo ele vai indo embora, aí o quebrantamento ele desaparece. Aquele coração quebrantado, servo, disposto. A presença deixa de ser sua prioridade. Irmãos, eu tenho ministrado isso e não canso de. Irmãos, eu não cesso de ministrar a respeito de que é loucura nós almejarmos eternidade se no nosso presente a gente nem se preocupa. Quando todos morremos um dia, qual que é o seu maior anseio? Qual é? Não, pastor, ir para o céu. Mas o que você está fazendo agora? Então esse não é o seu maior desejo. Porque aquele que tem desejo, ele morre, mata, luta e vive por ele. Então preciso realmente avaliar. Será que realmente eu desejo o céu? Porque se eu ir acordar cedo, domingo, para ir para a igreja, 9 horas da manhã não é cedo, não, né, irmão? Até me perdoa, nem é cedo. Acordar tarde do domingo para ir para a igreja, é luta. Meu irmão, o céu vai ser um tédio para você. Porque a Bíblia diz que lá nós ficaremos 24 horas declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas se estar em comunhão com os irmãos é pesado. Muitas vezes vejo os irmãos ministrando louvor aqui, levanta a sua mão, que o irmão está, nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nossa, tem 15 lâmpadas nesse trilho, está desconectado. E aí a eternidade para você vai ser um tédio, vai ser muito ruim para você lá. Se isso aqui para você não é prazeroso, meu irmão, os melhores dias para mim da semana é quando eu estou junto com os irmãos. Amanhã é feriado, minha esposa, amor, qual vai ser o plano? Amor, não sei não, mas provavelmente a gente vai estar junto com alguém. Para onde? Não sei, mas a gente vai estar, de alguma maneira. O que você queria fazer? Bom, pode descer lá e perguntar. Eu falei, não sei, porque já está junto com o pessoal, só isso. Por quê? Prazeroso, não é porque é obrigação, porque eu sou pastor, então deixa lá, deixa eu ficar. E aí, Mateus, como é que você está? Está tudo bem? Mateus, como é que está a iluminação, o som? Está ok, Mateus? É tédio. Só que muitas vezes fazemos isso. Você vem para a igreja porque se eu não for, Deus vai me amaldiçoar. Eu vou dizimar, porque se eu não dizimar, o devorador vai estar solto e vai agir. Para com isso, irmão. Para de andar na lei. Amém? Alguém já passou pela situação? Não sei, quando eu cheguei nessa igreja, não nessa, em outro lugar do Brasil, porque é outro lugar do mundo. Não sei, quando eu ia para essa igreja, não sei, no começo parece que tinha mais fogo. Nosso louvor parece que era mais, sabe, a presença de Deus, mas agora está diferente, parece que não está a mesma coisa. Nós, quando eu estava junto com os irmãos, acabava culto, eu ia para a casa do povo, estava lá junto, passava a manhã, a tarde, embora 8 horas da noite, era mais gostoso, mas eu não sei, agora parece que não é mais a mesma coisa. Eu não sei, acho que aconteceu alguma coisa, os irmãos mudaram alguma coisa. A igreja está diferente. Minha esposa no começo do casamento, nossa, ela era uma bênção. Nossa, o pastor foi usado. Nunca trazou alimento em casa. Não, pastor, meu marido, nossa, até ajudava a lavar a louça em casa. Mas eu não sei, agora parece que alguma coisa mudou. Irmãos, as coisas mudaram, o seu coração mudou. É o fogo que apagou. É o fogo aí dentro que esfriou. A igreja continua o mesmo, os irmãos continuam o mesmo, a comunhão continua o mesmo, mas o seu coração que se esfriou. É o seu coração que está se apagando. Nada está diferente. É aqui dentro. É aqui dentro que está mudado. Não foram coisas que mudaram, foi o seu coração. E esse é um perigo, irmãos.
Porque aquilo que antes te trazia alegria, hoje é obrigação. Aquilo onde antes havia privilégio, agora é peso. Sabe aquilo, antes a mensagem que te confrontava a mudar de vida, agora é acusação, tá vendo? O pastor, o líder, o irmão, fulano está usando do púlpito para falar na minha vida, para dar indireta. O coração esfriou, porque falta quebrantamento. Não entende mais que confronta de Deus. O coração se perdeu. Aquilo que seu coração havia de íntima compaixão, irmão. Qual foi a última vez que você esteve em lágrimas na presença de Deus? Quando foi? Pastor, quando eu bati o cara, quando o filho ficou doente, quando o marido falou que ia embora, Pera lá. Não teve nenhum dia. Senhor, eu não tenho nada para pedir, mas eu quero te dizer. Eu quero agradecer. Irmãos, ontem antes de dormir, eu deitado na cama gostosa, que eu falei, meu Deus do céu, por que o Senhor, irmão, mas falou, pastor, é doido. Eu falei, meu Deus do céu, como que o Senhor é tão bom, meu Deus do céu, quão bom o Senhor é, porque eu não merecia nada, criou estrelas, criou coisas, criou, irmãos, aí minha cabeça começou, eu dormi, me apaguei do sono, contemplando as coisas de Deus. Não merecia, não precisaria, mas como que Ele fez tudo isso? E me colocou para desfrutar. Mas qual é a questão? Muitos tornaram apáticos até na sua própria vida. Talvez você só reclama do seu filho, só reclama da sua filha, só reclama do seu cônjuge, está apático. Foi o Senhor que te abençoou. Qual foi o pecado de Adão? Senhor, eu comi o fruto, mas foi por causa da mulher que tu me destes. Ou seja, nem a responsabilidade como homem ele assumiu. Eu acredito que se Adão falasse, Senhor, eu fiz besteira, fiz caquinha, a culpa foi minha, eu errei, eu sou líder, eu sou cabeça, a culpa é minha. Mas não, Senhor, eu só comi, é por sua causa, porque tu que me deu essa mulher aí. O pecado trouxe apatia, cegueira. Se nós formos pegar o contexto de Sansão, a Bíblia diz que ele perdeu a força, ele perdeu a visão, ele havia perdido o propósito por conta do envolvimento com apatia, por negligenciar. Irmãos, não negligencie, esteja atento e perceptivo àquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Hoje você pode imaginar que nós somos, pensar que nós somos 40, 50, 60, 70 pessoas aqui. Só que, irmãos, tudo que eu estou querendo te falar, vai passar aqui alguns meses e anos, você vai ver o que você vai fazer neste lugar. E eu não estou falando isso porque eu tenho nenhum benefício, zero, irmãos. Eu sirvo ao Senhor há 19 anos da minha vida, eu nunca ganhei um centavo da igreja. Muito pelo contrário, sempre ofertei, nunca esperei nada em troca, porque isso para mim não é um investimento, não é um negócio, isso é uma jornada que o Senhor me colocou, e essa jornada não tem só para mim, a jornada quem tem não é só pastor não, irmãos, é todo homem e mulher de Deus, é todo filho. Você é filho, é uma jornada de Deus te esperando. Abra lá em Hebreus capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. A palavra está dizendo, enquanto diz amanhã, ontem, como que é? Que dia que é? Hoje. Se
se ouvirdes a sua voz, que voz? Do Senhor, não endureça o seu coração. Não se endureça para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Irmãos, mas qual que é esse contexto aqui de Hebreus? Esse contexto, ele está fazendo um alerta contra o endurecimento espiritual. É o coração duro, o coração de pedra. Qual que era o contexto? Era o povo, lembrando a história do povo de Israel no deserto. O povo saiu do deserto rumo a Canaã. Então Deus havia libertado o povo do Egito, Deus mandava um maná diário, Deus abriu o mar, Deus enviou provisão, Deus operou milagres, Deus fez tantas coisas e mesmo assim o povo endureceu o coração. E você talvez pode estar escandalizado: pastor, como que pode? O mar se abriu, quantas coisas aconteceram. Eu falei: irmão, como pode? Quantas coisas o Senhor fez na sua vida? Quantos milagres o Senhor operou? Quanto Ele te fortaleceu? O quanto Ele tem te sustentado? O quanto Ele tem te abençoado? O quanto Ele tem trabalhado a seu favor? O quanto Ele tem agido a você? E mesmo assim, muitas vezes o coração se esfria. Só que é mais fácil a gente olhar para o deserto, olhar para o povo de Israel e acusar e condenar. Mas quando você olha para dentro de você, se chama quebrantamento. Fala: Senhor, me perdoa, eu não sou pior que aquele povo. Aquele povo, na lei, eles não tinham Espírito Santo. Deus falava através de alguns líderes, através de alguns homens, e Deus não manifestava para todos. Mas hoje o Espírito Santo está em mim. Aonde eu vou, aonde eu passar, o Senhor está em mim. E mesmo assim, o coração ainda se endurece. Sabe, irmãos, eles estavam perto de manifestações de Deus, mas longe da confiança e obediência. Sabe, seja falar confiante, irmão, é falar de fé. Ah, sou confiante em Deus. Não, tenho fé em Deus. Quantos têm fé no Senhor? Só quem tem fé levanta a mão. Todos nós temos fé. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho fé em Deus. Eu sei que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer. Mas sabe onde a fé falha? Você não duvida do poder de Deus, mas você duvida que Deus quer te abençoar. Você duvida que você merece. Você duvida: mas será que Deus ia fazer isso para mim? Não duvida de Deus não. Deus pode, se Ele quiser, mas será que é isso? Mas será que vai acontecer? Mas será que vai dar certo? Não, lá. Deus, Ele é Deus ou não é Deus? Deus, Ele é completo. Deus, Ele é íntegro. Deus, Ele vela, Ele cumpre pela palavra. Então você não tem fé duvidando que Deus não é grande, mas você tem dúvida que Ele quer agir na sua vida. Então não é fé. Vocês, irmãos, estão compreendendo? Irmãos, o maior perigo não é quando Deus para de falar. O maior perigo é quando você para de ouvir. Irmãos, me recordo uma vez lá em São Paulo, numa conferência, foi em Ibirapuera, não sei se foi em Ibirapuera, Guarulhos, Espaço Fílipos em Guarulhos. Uma conferência, toda a cidade se reúne, então lá mais ou menos 14, 17 mil pessoas. Irmãos, pela liderança eu ficava nos locais em assentos separados, para quando fosse ter um momento de oração, a liderança poder orar pelos irmãos. E eu me recordo, irmãos, é muito bom sentar junto com os irmãos, então, principalmente quem é o Barnabé, está ali na caminhada junto a você compartilha muitas coisas. Então a caminhada é muito parecida. A gente que comunhão, come, dá risada, está junto, e ora e louva.
E aí, irmãos, por um momento meus olhos, né, se direcionaram ao meu povo. E o povo lá tudo perdido. O Espírito Santo falou: vai lá, pega teu povo, dá um chapulete, chama esse povo para orar, chama esse povo para buscar Deus agora. O louvor já tinha começado, é volta de intervalo. Bora lá, pega a galera. E eu fui falar: mas estou gostoso com os irmãos também? Tem comunhão. Eles têm comunhão, tem comunhão também. E eu percebi, mas estava me incomodando. Eu falei: pai, daqui a pouquinho eu vou. Nossa, sinto uma mão no meu ombro assim, ó. Aí o pastor: ô Boris, tá gostando da conferência? Irmão, deixa eu falar, comunhão é melhor no parque. Aqui tem um objetivo, tem um propósito. Tem muita gente que você está disperso com o seu povo. Quando o governador governa mal, toda a nação padece. Você é a tampa dessa panela. Irmãos, na hora eu baixei a cabeça, dentro de mim, idiota, bem feito, bem feito, tonto, babaca. Devia ter ido, não quis ir, não foi obediente, bem feito, devia ter batido em mim. Eu fui me condenando no caminho todo. Devia ter batido, devia ter dado a Bíblia na minha cabeça, deixar de ser besta. Qual é a questão? Ainda estou ouvindo, mas eu deixei de obedecer. Só que vai ter momentos, irmãos, que Deus está gritando e você está tão apático que você não percebe, você não ouve. Irmãos, a gente fala algo: Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus usou o vento, Deus usou a tempestade, o terremoto para falar com Elias, Deus usou a chuva. Deus usou tantas coisas, as pessoas eram sensíveis. Uma coisa que era boa no Antigo Testamento eram os sinais. As pessoas eram sensíveis aos sinais. Mas hoje eu e você não precisamos mais andar por sinais, porque tem o Espírito Santo dentro de mim. Mas o meu ouvido precisa estar sensível àquilo que o Senhor está falando. Talvez nesse dia o Senhor está falando: vai e perdoa, vai, sirva, vá, se entregue, vá, se prostre, vá, se arrependa, quebra esse teu coração. Mas você está lá: não vou, não quero. Apático. E o destino disso nós vemos. Olha o que aconteceu com Sansão. Só que, irmãos, voltando lá em Apocalipse, o Senhor diz: conheço as tuas obras. Irmãos, o provérbio também diz: maldito homem confia no homem, faz dele a sua própria força. Não ache, irmãos, a igreja de Laodiceia, eles tinham conforto, eles tinham comodidade, então eles estavam muito bem assegurados, estavam fazendo disso a fortaleza. Não pense você, irmãos, que os seus dons e habilidades vai segurar o seu propósito. Não ache que aquilo que você tem de externo vai segurar aquilo que é eterno. Não vai. Quantos querem viver e andar no sobrenatural? Para isso você precisa praticar. Pastor, eu quero andar no natural. Só andou, tinha 12 no barco, só andou sobre as águas. Foi que decidiu colocar o pé para fora. Foi só um que bateu o cajado no mar. Não espere, irmãos, coisas acontecer para testemunhar. Testemunho antes. Tenho que falar onde estava com os irmãos aqui. Acabei de ministrar agora há pouco aqui. Falar para os irmãos: vocês vão ver o que vai acontecer daqui a alguns anos neste lugar. Já aconteceu? Aqui não, mas na região que você deixar já aconteceu. Dá testemunho de falar: olha, gente, eu acordei vivo. Ué, ou vocês não é doido, ou não estão me vendo, testemunha. Testemunhar, irmãos, fala daquilo que ainda não aconteceu. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, a prova das coisas que não se vê, aquilo que ainda não se vê. Isso é fé. Então traga a existência. Aonde? Os meus filhos. Estava em casa ontem, e aí indo para casa,
E a minha esposa, não, porque do sábado que vem vai ter encontro com Deus. Amor, o Gabriel estava preparando um cenário, ele queria dar um recado, queria que dar um recado encontro com Deus, porque Deus faz. O coração dele falou, não, porque eu senti Deus quer falar comigo, e o coração meu, porque assim Deus, eu quero falar sobre encontro com Deus, e o encontro com Deus, as pessoas têm que ir, que eu falei, aleluia. E nem é um encontro kids, é um encontro da rede de adultos. Eu falei, obrigado, Jesus. Eu preparando essa mensagem no coração, queimando a semana, eu falei, glória a Deus, livra a minha casa, livra a minha vida, livra. Irmãos, porque se tem uma coisa que me mantém aqui neste lugar, é a presença de Deus. O dia que ela foi embora, eu sou o primeiro a sair por essa porta. Só estou aqui pela presença de Deus. Mas assim como o Senhor disse àquela igreja, eu conheço as tuas obras, deixa eu te falar algo. O Senhor também conhece as suas obras. O Senhor sabe, irmãos, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, qual o projeto que você tem para os seus filhos. Uma vez, uma reunião de pastores, aí o pastor Wilson, pastor da cidade, ele falou para o pastor, olha pastor, e o seu filho? Vai ser pastor? Ele falou, não pastor, misericórdia, vai ser médico. Pô, mas não entendi, meu irmão, agora eu estou com um problema com você. Agora a gente está com um problema sério aqui de sentar e conversar. Não é prazeroso você não ter um chamado, você não tem. Porque você falar para o seu filho que misericórdia, é porque alguma coisa está errada na sua vida. E o meu filho falou, pastor, pai, isso foi lá no basement, lá em Cambridge. Talvez só o Bruno estava aqui e o Ricardo, família do Ricardo. Só o Bruno e o Ricardo estavam aqui, dos irmãos. Ele em lágrimas, mover do Espírito Santo, ministrando para os adultos, os esposos ministrando para as crianças, a gente reuniu, mover presença de Deus, oração, fogo. E meu filho em lágrimas, chorando, soluçado. O Senhor me chamou para ser pastor. Eu falei, misericórdia, Senhor. O temor aumenta. E misericórdia, bom, mas é temor. Mas muitas vezes você pode ser negligente com seus filhos. Você pode não ter um chamado, mas quem não diz que os seus filhos têm? Daqui a alguns anos a gente vai estar sentado aqui, ó, ou em outro local, e os nossos filhos vão estar pregando aqui no nosso lugar. E a gente, nossa, tá alta a música, baixa um pouquinho. Nossa, meu Deus, e ai, nossa, olha que gritaria, né? Coisa, estridente. Meu Deus, esses jovens. E sempre vai acontecer, irmãos. Mas se nós formos sábios nos nossos caminhos. Eu na minha casa lá eu tenho pressão. Não falou muito de mim, irmão, porque é testemunho. Eu entendo que eu também sou carne e osso. Passo a dificuldade com vocês. Eu tenho esposa, eu tenho filho. Minha filha ela é líder de célula, líder de jovens. Eu não só trato ela como filha. Tem momentos que eu trato ela, filha, agora eu estou falando como pai, não. Vamos lá, senta aqui, como é que está a sua célula? Fez isso, ó, isso não estou brigando, não estou puxando sua orelha, estou te falando. Ela não é. Quantas vezes? A célula acaba, e aí, como é que foi a sua célula? Como foi a comunhão? Passou o recado? Tal, orou fulano, veio, quem não veio, por que não veio? O que aconteceu? Domingo, já falou com seu povo, cadê a galera? Mandou mensagem, tá. Por quê, irmão? É mais pressão para mim, mas tudo bem, gente, pastor, vamos lá. Vou destruir a vida, o propósito de Deus tem na vida dela, pela minha negligência. Nossa. Mas vamos crescer, vamos seguir a vida, apático. Vamos crescer, vamos seguir, mas mostre, aponte o caminho. A decisão é dela, mas o caminho é o que mostra. O caminho é o que ensina. Vocês irmãos estão compreendendo? Apocalipse no verso 20, ainda falando sobre a igreja de Laodiceia. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele
e Ele comigo. Irmãos, qual é a questão? Nós vemos aqui o Senhor exortando a igreja de Laodiceia. As obras, mas vocês é morno, porque vocês não é quente, não é frio, devia ser pelo menos um, pelo menos outro, que o morno eu vou vomitar e... credo, chega. Mas o Senhor, Ele não é aquele que abandona os seus. O Senhor não nos abandonou. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Tem algumas palavras não são chave: bater, ouvir e abrir. Hoje o Senhor está batendo, irmãos, na porta do seu coração. Ouça. Talvez fale: Senhor, eu não estou ouvindo. Talvez nesse dia o Senhor está te chamando, irmãos, para caminhar numa vida talvez que você nunca andou, de consagração, de entrega, de renúncia, de quebrantamento. Onde estava ministrando para os irmãos no encontro, para a liderança, para nós reunirmos com toda a equipe. Falei: irmãos, a nossa luta não é carne nem sangue. E eu falando como que foi o encontro, alguns falam assim: meu Deus, para mim. Mas qual é a questão? A luta não é carne nem sangue. E o Senhor estava na porta batendo. O encontro inteiro, Deus não fez nada, né? Eu não vi nada, não ouvi nada. Mas o Senhor estava o tempo todo. Mas na segunda-feira eu ouvi. Na segunda-feira eu decidi abrir a porta. E desde aquele dia até hoje, irmãos, nunca me ausentei da presença do Senhor. Irmãos, eu nunca perdi um culto. Nunca perdi uma célula. Aquele negócio: eu desviei, estava afastado dos caminhos do Senhor. Nós não falem isso com soberba, nem com orgulho, não, de forma alguma. O Senhor me deu graça. Mas nunca me aconteceu. Desde que eu me converti, todos os anos eu passo a virada do Senhor, sempre a celebrar Natal. Eu não faço isso, irmãos, como algo místico, mas é como quem teve revelação do Senhor, quem Ele é, o que Ele opera, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, o que Ele deseja fazer. Então, nesses dias, o Senhor está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir, abrir, a Bíblia diz que entrarei em sua casa e cearei contigo. Ceiar, irmãos, a palavra ceiar não é somente jantar, almoçar, tomar um lanche da tarde. Ceiar aponta para a aliança. Eu entrarei e farei aliança contigo. Ceiar é ter uma aliança. Hoje o Senhor, Ele quer ter uma aliança, Ele quer firmar uma aliança com você. Mas Ele está na porta batendo. Ouça o Senhor, abra para o Senhor. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear. Então talvez nesse dia você estava morno, frio, apático, cético na presença do Senhor. Mas este não é o fim. O Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor, Ele não desistiu de você. O Senhor, Ele está aqui nessa manhã. Ele está batendo na porta. Mas é necessário você abrir. Ele chamou novamente a igreja de Laodiceia para perto. Tenho visto tudo isso. Errou aqui, errou ali, se aprontou ali, desaprontou ali, mas para. Eu estou aqui de novo, batendo. Vamos restaurar. Alguns meses atrás nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Foi Éfeso isso? Foi de Éfeso. Tenho visto o seu trabalho, a fadiga e o labor, porém tem algo contra ti. Perdeste primeiro amor. Para onde você está? Volta lá onde você caiu e recomeça. Então, novamente, o Senhor, Ele não abandona. Ele não interrompe. Talvez essa manhã você pode ter enxergado no teu cenário: meu Deus, eu estava apático e não sabia. Acabou. Não. Hoje o Senhor deseja te levantar. Hoje o Senhor deseja te reerguer, te trazer de volta ao eixo, ao propósito. Amém, irmãos? O Senhor, Ele responde
a um coração quebrantado. Queria concluir com o Salmo 51, verso 17, para nos diz que o Senhor não resiste a corações contritos. O Senhor não pode resistir a um coração quebrantado. Quem se recorda qual contexto foi o Salmo 51? Davi havia adulterado, havia mandado matar seu soldado Urias, feito todo escarcéu. E aí ele estava escrevendo o Salmo 51. E o Salmo 51 foi escrito debaixo de quebrantamento, de entrega. Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Pequei contra ti. E aí então, o salmista Davi escreve: o Senhor, ele não resiste a um coração contrito. Então, irmãos, não interessa o que você aprontou, o que você fez, como você fez, o que aconteceu. Você orou, deixou de orar, jejuou, quebrou jejum, fez voto, desfez voto, fez aliança. Não interessa. O Senhor, ele está aqui batendo a porta e te chamando para restaurar a casa, restaurar o coração, restaurar a identidade, restaurar a aliança. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Nessa manhã o Senhor deseja ser resposta. Resposta de alguém que tem fome. Resposta de alguém que tem sede. Resposta de alguém que tem um coração sensível. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a Tua igreja, apresentamos, Senhor, o Teu corpo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa manhã, Pai, toda apatia, toda mornidão, Pai, que em nome do Senhor Jesus seja lançada por terra. Pai, que corações estejam fervorosos em Tua presença. Pai, gera vida, fome, sede, anseio pela Tua presença. Pai, responder o Teu chamado e responder o Teu propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta a Tua igreja como um povo incendiado. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera vida, unção, graça, encarga, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nessa semana o Senhor possa despertar muitos pela madrugada, Pai, para orar. Pai, que os ouvidos, Senhor, as mentes, Senhor, estejam focadas, Senhor, a ouvir a Tua voz, a sensibilidade do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, dai-nos, Senhor, olhos e ouvidos sensíveis ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te pedimos e cremos que recebemos segundo o Teu amor, a Tua graça e a Tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar novamente. Quantos estavam aqui semana passada? A maioria? Alguém lembra do que o pastor pregou semana passada? De qual foi o sermão? Sobre maturidade? Ele fez uma pergunta: o que sustenta uma árvore? Vocês lembram? As raízes. Porque muitas vezes nós olhamos para os frutos, para os galhos das árvores, mas a gente olha para aquilo somente que aparenta, né? Mas a gente esquece que a árvore é sustentada pelas raízes. Ele falou sobre isso. E muitas vezes o problema dessa geração é que a gente quer usufruir dos frutos, mas a gente esquece das raízes. E eu fiz algumas anotações sobre isso, né? Que a gente esquece que crescimento sem profundidade é um crescimento morto. Que queremos a promessa, mas não queremos o compromisso, nós queremos colher sem plantar. Mas o reino de
de Deus não funciona assim. Em Jeremias 17, versículo 7 e 8, ele vai falar sobre isso. Que ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Que a árvore, quando ela é plantada, ela cria suas raízes, e suas raízes são profundas. Ele não está falando de uma árvore superficial, ele está falando de uma árvore sólida, não é uma árvore solta, não é uma árvore que cria raiz. E nesse tempo, Deus está fazendo isso com a igreja. Deus chacoalhou a igreja, Deus tirou as folhas, Deus soprou o vento, e Deus quer plantar uma igreja com raízes. Ele quer plantar a igreja formada por pessoas que tenham raízes, porque o vento vai vir de novo, tempestades vão vir, dias difíceis vêm, mas somente quem tem raiz permanece. E a maturidade espiritual fala sobre isso, é exatamente sobre permanecer, porque uma criança espiritual, ela vive por fase. Hoje está bom, hoje está ruim, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Mas o filho maduro, ele vive por fundamento. O filho maduro entende que os pais podem errar também, e o filho maduro perdoa. E eu comecei a pensar sobre isso, que muitas vezes nós queremos desfrutar de uma casa forte, nós queremos desfrutar de uma igreja bonita, uma igreja com telão. Quem não gostaria que aqui do lado tivesse uma tela de LED assim, para a gente poder ver as letras melhores? Isso é muito bom, mas o filho maduro também entende que ele que sustenta a casa. E aí que a gente entra no assunto que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é sobre dízimos e ofertas. Durante muitos anos, a gente aprendeu que dízimos e ofertas é como uma troca, né? Muitas pessoas já ouviram isso, transformam em barganha em comércio espiritual, mas Deus nunca instituiu isso. Quem já ouviu, dá que Deus vai te dar, ou entrega para receber, mas isso não é bíblico. Dízimo nunca nasceu da barganha, dízimo nasceu da honra. Lá em Provérbios 3:9, que a gente já cansou de ler aqui, diz assim: honra o Senhor com os teus bens, as primícias da tua renda. Então a palavra principal ali é honra, porque tudo vem dele. A força vem do trabalhar para ele, a oportunidade vem dele, e até o respirar, como o Boris falou hoje, você acorda, você está numa cama, tudo vem de Deus. Então é o reconhecer que tudo vem de Deus. Então não é eu pago e Deus me entrega, não é eu estou pagando a conta para Deus, é reconhecendo que tudo vem das mãos de Deus. E sabe o que é interessante? Porque o dinheiro revela onde o coração está. A gente já leu esse versículo várias vezes também, Mateus 6:21, que diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, porque nós investimos naquilo que nós valorizamos. A maturidade, ela começa quando a gente para de pensar o que eu preciso dar. E ela começa quando a gente pensa como eu posso honrar mais a Deus, como eu posso agradecer mais a Deus. Porque o filho maduro, ele entende essa maturidade, ele entende essa responsabilidade que ele tem. E quando nós voltamos na Bíblia, lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4, Ageu 1:4. Ali foi uma época que Israel tinha sido invadida, o templo havia sido destruído, e eles tinham sido libertos desse cativeiro. E eles voltaram para as casas e eles começaram a reconstruir suas casas. Só que eles não reconstruíram o templo, eles começaram a construir a casa. E Deus levanta um profeta, que foi o Ageu. E ele diz assim: e para vós tempo de habitardes as suas casas. Como é que está aqui? Isso. Apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas.
que ele está dizendo que eles estavam construindo as suas próprias casas, fazendo moradias bonitas, e o templo de Deus ficava em ruínas. Então olha a pergunta de Deus. O reino de Deus nunca foi sobre egoísmo, nunca foi apenas sobre consumir, mas sim sobre construção. O reino é um reino de construção. Nós vivemos isso, uma geração que gosta de consumir, mas não gostamos de construir. Quer habitar uma igreja pronta, uma igreja organizada, quer a palavra, uma estrutura, um ministério que é bonito, quer cuidado, mas a construção exige entrega. Ela exige compromisso, exige maturidade. Então a maturidade começa quando você entende que essa casa também é minha responsabilidade. Então Deus está chamando hoje pessoas para poder criar raízes. Pessoas que deixam de ser apenas visitantes e pessoas que formam raízes aqui. Mas não por pressão, não por obrigação, mas por alegria. 2 Coríntios 2, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo o propósito do teu coração, não por tristeza ou por necessidade, mas porque por ama a Deus. Porque o que ama a Deus dá com alegria. Então, como eu disse, eu sinto que Deus está chamando uma igreja para um novo nível de maturidade. Então, não apenas para frequentadores, mas não para pessoas que vêm ao culto, mas para pessoas que querem ser plantadas nesse reino. Porque quem é plantado permanece, ele suporta o processo. O vento vem, a tempestade vem, mas ele permanece plantado na visão. Então quem é plantado ajuda a carregar o peso da construção. Talvez ninguém aqui vê a sua fidelidade, talvez ninguém vê a sua entrega, vê o seu compromisso, mas Deus vê. E nós não estamos construindo aqui apenas um local físico, nós estamos construindo vidas transformadas. O encontro com Deus que está para vir na próxima semana é sobre isso. Serão sobre famílias que serão restauradas. Quantos de nós aqui temos testemunho de pessoas próximas, dentro da nossa casa, que falam: eu fui transformado pelo que eu vivi. Então foram mãos que plantaram isso. E hoje você pode ser essa mão que vai plantar isso para outras pessoas também. Então, mais do que falar sobre dinheiro, eu quero falar sobre maturidade, sobre honra, gratidão e raiz. Então plante a sua raiz. Nós temos aqui na igreja 3 maneiras de ofertar. Nós temos o gasofilácio, você pode trazer o dinheiro em espécie. Nós temos o e-transfer, que vai colocar aqui na tela, que é giving@vinechurch.ca. E nós temos a maquininha de cartão ali atrás também. Você pode ficar à vontade, pode doar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, quero orar por vocês, orar por essas ofertas. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma pessoa muito importante na minha vida me disse uma vez, alguns até sabem quem foi, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E se você está aqui, Deus tem um propósito para você. Então, às vezes Deus só está te chamando para plantar raízes. Então, fixe suas raízes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós não queremos uma geração superficial, Deus. Nós queremos uma geração com raízes, Pai. Não queremos uma geração movida apenas por emoções, por eventos, mas queremos ser homens e mulheres plantados na Tua casa, Pai. Cria raízes profundas em nós, ó Deus. Raízes de fidelidade, raízes de honra, Deus. Raízes de gratidão e raízes de maturidade espiritual, Pai. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua casa. Nos ensina a carregar esta visão, Pai. Nos ensina a servir com alegria, a contribuir com o coração correto, Deus. Que nunca sejamos apenas consumidores da Tua presença, Senhor, mas participantes e construtores do Teu reino, Deus. Senhor, nós declaramos que a Tua igreja será forte em nome de Jesus, ó Pai. Não por causa dessas paredes, Deus. Não por causa de estrutura humana, mas porque existirão pessoas aqui plantadas, ó Deus.
pessoas que serão levantadas como homens e mulheres maduros, ó Deus, famílias maduras, consolidadas, ó Pai, comprometidas com a Tua obra nesta terra, ó Pai. Que tudo aquilo que foi construído aqui, Jesus, glorifique o Teu nome, Deus. Abençoe cada família, Senhor, abençoe cada pessoa, cada trabalhador, abençoe cada pessoa que venha semear, ó Pai, nesta casa com amor e fidelidade, ó Pai. Supre as suas necessidades, abre as suas portas, ó Pai, derrama sabedoria, derrama provisão e, acima de tudo, Deus, derrama um coração apaixonado pela Tua presença, Pai, apaixonado em manifestar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Deus. Amém. Você pode sentar novamente? Nós temos os nossos recados. Irmãos, a gente cansa de falar que a igreja, nossa igreja videira, é uma igreja em células, não é uma igreja com células. Eu já expliquei isso várias vezes. A diferença é que uma igreja com células é uma igreja que se reúne ao domingo e de vez em quando se reúne em células. Nós somos uma igreja em células, nós somos células que se reúnem ao domingo. Então, se você está participando da igreja e não frequenta ainda uma célula, você ainda não está fazendo parte da igreja, você está frequentando os cultos. Então venha fazer parte da igreja, procure uma célula. Nós temos 4 células aqui da igreja. Nós temos a célula em Cambridge, nós temos a célula em Kitchener, a célula em Waterloo e a célula dos jovens que acontece aqui na igreja. Então, se você ainda não frequenta uma célula, procura qualquer um dos seus irmãos, olha para o lado, procura os seus irmãos e vem participar das células. É muito importante, é um momento de comunhão. Às vezes você não tem liberdade durante o culto de perguntar sobre o que o pastor ministrou, e na célula você tem essa liberdade de poder conversar, ter um tempo de comunhão. Então é muito bom para poder criar esses laços. Então não deixe de participar das células. O segundo aviso é, semana que vem nós temos um encontro com Deus novamente. O encontro com Deus é um momento muito especial na nossa igreja, que é um momento onde nós consolidamos os membros que estão participando com a gente. Então é uma porta de entrada para que a gente possa apresentar Deus para outras pessoas também. E essa é a última semana. Então, se você ainda não fez sua inscrição no encontro com Deus, procure qualquer um dos seus irmãos. Quem aqui tem muito interesse e ainda não fez inscrição? Levanta a mão. Quem tem muito interesse, fala, eu quero participar, mas não fez inscrição. Se você tem muito interesse e não fez inscrição, me procure. Sua inscrição vai estar paga por mim. Então pode me procurar, sua inscrição vai estar paga e você vem participar. Venha participar, porque vai ser algo tremendo. Deus tem muito para poder fazer na sua vida ainda. Você só precisa de um pequeno passo. Deus quer que você esteja presente. Então me procure. Se tem alguém visitando, procure o Hector. O café está pago lá embaixo. Então, após o culto, nós temos a nossa Vai no Café. Nós teremos hoje o quê? Crepe. Nós teremos crepe, hambúrguer, tem bolo de cenoura com chocolate, uma delícia. Temos a nossa Vai na História aqui do lado também. Nós temos livros, bíblias, camisetas. Então fique à vontade, amém? Quem não for participar do encontro, quem não for encontrista, quarta-feira, às 8 da noite, nós teremos reunião aqui no prédio para oração e intercessão. Então, convido todos os membros que não vão participar do encontro para que estejam presentes aqui para poder estar orando junto com a gente. Amém? Então, cumprimente 2 ou 3 pessoas ao seu lado e não deixe de visitar a nossa Vai no Café lá embaixo.